Fala traders, beleza? Tudo bem? Vamos falar aqui um pouco de parciais, mas de forma mais matemática, podemos dizer assim, analisar um pouco mais sobre parcial, se é vantajoso, se não é, uma forma, entre aspas, correta de fazer, se é, quais são as vantagens e desvantagens, não vai ser tanto operacional, apesar que já tem um vídeo operacional eu ir fazendo trabalhando com parciais e trailing stop. Devo deixar aqui no card aqui. E a ideia aqui é só trazer um pouco mais. Se vocês pensarem fora da caixa, não é porque o cara faz parcial que você deve fazer, ou você não deve fazer porque ele não faz. Você tem que se adequar àquilo que você acha melhor para você. Tá mais dentro do seu operacional, do jeito que você trabalha. Lembrando que não há uma maneira totalmente correta das parciais. Tá? A questão é que para algumas pessoas, às vezes, a parcial pode não estar dando certo, para outras dá. Então, é muito variável. Mas talvez os seus resultados possam não estar bons por conta de parciais. Então, por isso que eu ainda trago esse vídeo. Então, vamos falar de parciais aqui curtas, tá? As parciais curtas e umas parciais com risco retorno. Risco retorno, certo? E vamos falar de sem parcial também, tá? Vamos imaginar um dia aqui. Vamos imaginar aqui, ó. Você, você comprou, você compra aqui. Você coloca o stop aqui. Seu stop é de 100 pontos. O que geralmente alguns fazem? Parciais curtas. Ela entra com mais contratos e ela faz uma parcial curta aqui. Essas parciais curtas estão entre 50 pontos. É variado. Tem gente que pega 25 pontos, tem gente que pega 30, tem gente que pega até 50 pontos aí, tá? Isso aí seria uma parcial curta. E o restante dos contratos, ela leva até um determinado ponto. Vamos dizer que seja 200 pontos aqui. Então, ela faz uma parcial de 50 pontos e leva o restante até 200 aqui em cima. Perceba que o risco dela, vamos dizer que seja 100 pontos aqui, permanece a mesma coisa, independente se ela faz esse parcial aqui. Ela tá arriscando um valor total desses contratos que ela entrou, até que pegue a parcial. Então vamos falar dessa parcial curta, uma maneira que eu gosto de fazer a parcial, e vamos falar também fora essa parcial. Eu deixei aqui no. Eu até queria fazer no replay ali, tudo mais, mostrar isso mais na prática ali, mas dá muito trabalho, tentei, mas não, sinceramente não ficou bom. Ficou bom a demonstração, tá? Dá muito trabalho de fazer, tem que voltar a replay, essas coisas, tá? Então vamos falar aqui, ó. Vamos imaginar que nós entramos em uma operação com dois contratos. O seu stop é de 100 pontos e você tem um alvo cheio de 200 pontos. Então logo nós vamos ter isso aqui que eu acabei de falar. Você entrou aqui, o seu stop está aqui abaixo e você tem um alvo aqui, ó, de 200 pontos, certo? Você entrou aqui com dois contratos, tá? Voltamos lá para o exemplo. Eu botei as três situações sem parcial, que no caso, se você pega esses dois contratos até o alvo, os 200 pontos, você ganha 80 reais, certo? Pensa comigo. Você levou até aqui, você ganhou 80 reais. Sem parcial nenhuma. Agora, com a parcial de 50 pontos,
tem gente até que faz com parciais menores ainda, bem menores. Com essa parcial aqui, 50 pontos, o seu ganho numa operação de 200 pontos seria de R$ 50. Por quê? Você estaria diluindo o seu risco, mas também está diluindo o seu ganho. Então você faria uma parcial aqui, ó, parcial curta aqui de 50 pontos. Então você ganharia R$ 10 com um contrato, outro contrato você ganharia 40, os 200 pontos. Então com a parcial curta, você já fez R$ 50. Já deu uma diferença. E, no caso, o jeito que eu, particularmente, indicaria, não estou dizendo que é a forma correta de se trabalhar, nada do tipo, mas que tem a ver com o que já falamos sobre risco-retorno, seria uma parcial de 1 para 1. Como assim parcial de 1 para 1? Se você está arriscando 100 pontos de stop, esse seu parcial tem que ser de pelo menos 100 pontos, certo? Ah, mas o meu alvo já é 100 pontos, então você leva ele cheio. Até lá. Agora, se você tem um alvo de 300 pontos e o seu stop é de 100, você pode fazer uma parcial de 100 pontos. Como esse exemplo aqui. O alvo cheio é 200, mas eu vou realizar uma parcial de 1 para 1. Seria igual o meu stop. Então eu realizaria uma parcial de 100 pontos. Que no caso, fazendo dessa maneira, eu vou ter um gain aqui de R$ 60. Jogando isso para o gráfico, nós faríamos uma parcial mais aqui, 100 pontos, que daria R$ 60. Uma coisa interessante dessa parcial, um detalhe, é que se você sai com 50% dos seus contratos no risco retorno de 1 para 1, se o mercado voltar tudo e pegar o seu stop, você sai no 0 a 0. Por quê? Você já garantiu. Quando o mercado chega aqui e você sai com um contrato, você garantiu R$ 20. E o seu stop também é de R$ 20. Então, quando o mercado voltar aqui, se daqui o mercado ele fizer alguma coisa assim, descer e pegar seu stop, você vai levar o stop de R$ 20 da operação. Mas você já tinha guardado 20. Então, essa operação ficou 0 a 0. Uma operação que você não perdeu nada. Você vai pagar os custos dela, que é alguns centavos. Não chega nem R$ 1. Certo? Agora, vamos parar para analisar uma coisa. Quando você perde, então nós ganhamos, vamos dizer que nós fizemos essa operação aqui, que eu acabei de desenhar, e nas três situações nós ganhamos aqui, tivemos gain nessa operação. E agora, em seguida, nós vamos fazer outra operação. Então, qual que foi o resultado? 80, 50 e 60. Sem parcial, com a parcial curta e com a parcial de 1 para 1. E olha que essa parcial aqui nem está tão curta para alguns. Agora vamos falar da perda. Perceba que a perda é igual para todos. As pessoas, geralmente, elas fazem a parcial curta para quê? Para diluir o risco. Não é verdade? Para diminuir a exposição dela no mercado. Porém, você só faz essa, entre aspas, essa diluição do risco quando pega a sua parcial. E aqueles momentos que não pega a sua parcial? Pensa bem. E aqueles momentos que não pega a sua parcial? Que nem fazer trade de 20 pontos, porque sempre pega com facilidade o take, mas e quando não pegar? E quando o mercado vem contra? Certo?
tem vezes que você vai entrar em uma operação e ele não vai andar 50 pontos a favor. Vamos dizer, por exemplo, que você comprou aqui. Você achou que ia reverter, não sei. Aí você comprou aqui, ó. Depois do candle verde você comprou. E aí o stop foi inevitável. Não conseguiu nem realizar a parcial. Qual que vai ser o custo disso? De qualquer maneira, quando você entra na operação, você já tem uma exposição. Só, só reduz a exposição quando pega parcial. Mas também você reduz o seu ganho. E aí tem aquela questão. Quando você perder, quando você perde cheio. Quando você ganha pouco. Certo? Perceba bem que o ganho foi 80 sem parcial. Mas se você ganha fazendo parcial de 50 pontos, você já ganhou 50. Já dá uma boa diferença falando apenas de dois contratos. Imagine se a gente colocar 10, 20. Agora, a perda é igual para os dois. Porque se não pegar parcial, a perda é igual. Ah, mas sem, fazendo a parcial dilui o risco do stop. E se não pegar o stop, não pegar a parcial? Que vocês sabem muito bem que isso acontece. Acontece. O lote de R$ 40. Vamos dizer que todos as três situações, nós entramos aqui, ó. Um para pegar 200 pontos, para pegar aqui em cima, 200 pontos. O de parcial de 50 entrou, o de parcial de 100 entrou, e o sem parcial entrou aqui. Todo mundo tomou stop de 100 pontos. 100 pontinhos o stop, tá? Olha o resultado. Todo mundo levou um lote de R$ 40. Então agora nós temos o lucro e prejuízo de duas operações, uma operação vencedora e uma operação perdedora. Sem fazer a parcial, nós ainda fechamos com 40, R$ 40. Isso a gente tendo um alvo de 200 pontos, tá? Nós tivemos um alvo de 200 pontos no estoque de 100. Então é como se fosse uma operação de risco retorno 2 para 1. Fechamos R$ 40. A parcial de 50 pontos, olha lá, nós fechamos apenas com R$ 10. E a parcial de 1 para 1, fechamos com 20. Qual o resultado que você gostaria de sair? Perceba que quando você acerta a análise, vai valer a pena. Enquanto aqui não vai valer tanto a pena assim. Aqui ainda também não vai valer a pena, mas esse aqui ainda vai valer menos do que esse. Então, são variáveis. Botar um stop, botar uma parcial menor aumenta a chance de pegar o stop. Pegar a parcial, quer dizer. Mas, e quando não pegar? Não é nem essa questão também. Estou querendo bater na questão que, talvez, quando pega esse lote cheio, está levando todo o seu lucro, todo o seu ganho embora também. Perceba que, no caso, nem a parcial 1 para 1 é tão legal assim, do que pegar uma sem parcial. Muita gente não faz parcial por conta disso. Muita gente não faz a parcial por conta disso. Porque ela prefere, ou ela acerta a análise, ou ela erra a análise. Se ela acertar, ela vai ganhar um valor cheio. Se ela errar, ela vai perder aquele valor cheio. O que ela pode fazer é proteger a operação do 0 a 0. Então, ela aceita, quando a operação anda, então ela aceita sair no 0 a 0 ou pegar aquele valor cheio dela, mas não faz parcial. Se fosse fazer uma parcial, eu recomendaria, se for fazer uma parcial de 1 para 1. Não é, lógico que sem parcial é muito mais vantajoso, mas de 1 para 1 você já consegue
como que eu posso falar? Já consegue ter um resultado melhor, consegue deixar um resultado positivo. Veja bem, porque isso aqui vai andar de acordo com o que você busca, com o seu stop. Por exemplo, veja bem, aqui o mesmo exemplo, dois contratos, o alvo de 200 pontos, porém o stop agora não é de 100 pontos, o stop agora é de 150. Então, a única coisa que mudou de lá para cá é o stop. O seu stop agora está maior, nesse caso aqui. Porque o stop de 100 pontos ele é um stop curto para trabalhar. Tem operação de 100 pontos? Tem. Mas tem operações que 100 pontos não encaixa. O stop aí geralmente de 150 a 200 pontos. Sem a parcial, aí eu só observo que o loss aumentou, né? No caso do exemplo. É a mesma coisa, só alteramos a perda. Então, olha agora o novo balanço. Agora o risco-retorno já não é de 2 para 1 da operação. Agora veja como ficou. R$ 20 de lucro, menos R$ 10, ó, R$ 10 de prejuízo e R$ 10 de lucro, com a parcial 1 para 1. A parcial ainda se manteve positiva. Por quê? Porque a parcial dela sempre vai ser feita de 1 para 1. Quer dizer que porque aqui ó, acabou alterando o gain dela. O gain aqui é de 70. No outro é 60. Lá, o outro é 60. E esse é 70. Por quê? Porque ao invés de eu fazer a parcial de 100 pontos, no outro exemplo, agora eu fiz uma parcial de 150 pontos. Porque você sempre vai fazer uma parcial de acordo com o seu stop loss. E o restante você pega o alvo cheio. E se a pessoa quiser, no caso, fazer os 50%, sair com 50% dos contratos na parcial, se ela levar esse stop também, ela sai no 0 a 0 da operação. Quando ela faz a parcial de 1 para 1. Outra coisa que faz essas operações sair positiva é a quantidade de pontos que a gente pegou. Que a gente pegou uma operação, mais pontos, o alvo cheio foi mais pontos do que o nosso loss, do que 150 pontos de loss. Isso que ainda sai positivo, mesmo fazendo a parcial. Agora, nem com a parcial de 50 pontos, nem com mais pontos aqui do que aqui, a parcial de 50 ela consegue sair positiva. Isso aí é só para causar uma linha de raciocínio para vocês. Não é nada, não tem a parte correta. Qual que é o correto de fazer? Qual que é o errado? Não existe isso. Pode ter aquilo que está afetando seus resultados negativamente, como uma parcial curta. Às vezes você está saindo lá com R$ 10 no dia, R$ 20, e pode ser por conta de parciais. Porque como nós observamos, a parcial ela ela tira o seu ganho quando você acerta a análise. Quando a análise está correta, você ganha pouco. Você pega um alvo lá grandão, você pega um alvo grande de 200, 300 pontos, acertou a análise, mas você sai com mixaria. E quando perde, você perde nos seus 100, 150 pontos, e aí, de repente, você se iguala com o 0 a 0. Sua boleta lá fica igual ao seu gain. Por quê? Aí você fica no 0 a 0 na boleta. Ou até negativo, ou pouco positivo. E isso se dá simplesmente por conta das parciais. Não estou dizendo que é incorreto fazer a parcial, não é incorreto. Isso aí tem muito a ver com cada um de nós. Cada trader ele decide como fazer. Vai trabalhar com parcial, beleza. Vai trabalhar sem, tudo bem também.
Agora, quanto é essa sua parcial? Você tem que definir isso. Será que uma parcial muito curta vai valer a pena? Que nem, vamos dizer, a pessoa entra com 10 contratos. Aí, 30 pontos, 30 pontinhos, ela sai com 8 e deixa 2 correr até o alvo. Pô, legal. Mas e quando ela tá com os 10 encontram? Ela vai ter que estopar. E será que vai compensar? Será que vai compensar isso aqui? Vai compensar o gain que ela teve fazendo essa parcial? Vai compensar quando tiver o loss? Seria a mesma coisa se você estivesse trabalhando o risco-retorno invertido. Se vocês pararem para pensar um pouco. Seria a mesma coisa. Então, se for fazer a parcial, é indicação, não é que seja a maneira correta. Mas eu indicaria trabalhar com a parcial de 1 para 1. E, se quiser, sair com 50% dos contratos. Se você entra com 4 contratos na operação, e você leva 2 até uma parcial, faz a parcial com 2, e os outros 2 você leva até o seu alvo. E sempre 1 para 1. Se o seu stop é de 100 pontos, stop médio, você faz a parcial em 100 pontos. Se é 150, leva até 150 pontos. Eu acredito que isso já pode ajudar no seu operacional essa mudança de parcial, certo? Ou até mesmo você parar de fazer parcial e trabalhar sem fazer a parcial. É de cada um. Perceba que não tem jeito certo. É tomada de decisão de cada trader. É pessoal isso. É bem pessoal, certo? Eu trago isso para poder vocês pensarem um pouquinho, pensar fora da caixa, analisar. Não é porque o cara fala que você tem que entrar lá com 20 contratos, aí você faz uma. Você entra com 20 contratos na operação, aí você sai com um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aí deixa um lá longo. Aí você deixa dois contratos aqui para ir até lá no alvo, só que isso aqui seria o certo. Não é porque o cara fala isso que isso é o certo. Você deve fazer isso. Você tem que pensar fora da caixa. Será que isso aqui é, é consistente? Lógico que a consistência vai vir da quantidade, independente de parcial ou não, vai vir de acordo com essa taxa de acerto. Mas se a pessoa tiver uma taxa de acerto baixa, não for alta, e se ela fizer parciais pequenas, que nem 50 pontos, lógico que ela vai ter um valor, um, um valor aqui negativo. Ela vai fechar a conta negativo financeiramente. Só mantém se ela tiver uma taxa de acerto alta. Se ela acerta bastante as análises dela, então ela vai fechar aqui positivo. Caso contrário, ela não fecha bem. Tá? E nesse caso aqui é a mesma coisa, porém ela, ela pode ter uma taxa de acerto até do mesmo. Se ela tiver uma taxa de acerto igual essa aqui, aqui vai pagar, aqui pode ficar positivo, enquanto aqui fica negativo. Tá? Ou aqui fica muito negativo e aqui fica negativo, certo? Então, tudo também vai depender da taxa de acerto, dessa taxa de acerto nas análises. Mas as parciais elas podem acabar comprometendo o seu resultado. Então, pense bem como você vai realizar suas parciais. Pense um pouquinho sobre isso. Pense fora da caixa. É só isso a mensagem de hoje, deste vídeo. E valeu, até a próxima.